Boa tarde, está no ar a Tribuna de Honra. Começámos esta aventura de levar até si a cada segunda-feira um programa de debate, pautado pela paixão pelos clubes, temperada pela urbanidade e pela inteligência. Isto foi no dia 15 de outubro de 2012, já lá vão praticamente 6 anos, e hoje cumprimos a edição número 200 da Tribuna de Honra, um número redondo que me apraz registar. Ao mesmo tempo não posso deixar de agradecer aos nossos tribunos pela qualidade que torna este programa numa referência, numa lógica gourmet, em contraciclo com o fast food, que é reinante no panorama televisivo nacional. E que food! Dito isto, tivemos uma jornada em que o Benfica deixou 2 pontos e 2 centrais em Chaves. O Porto perdeu a Aboubakar, o Sporting geriu o caso Nani e o Sporting Clube de Braga saltou isolado para a liderança da Primeira Liga, sem ser à condição. Portanto, amanhã já temos o início da jornada europeia. O Benfica vai a Atenas defrontar o AEK, depois no dia a seguir o Porto recebe o Galatasaray e finalmente na quinta-feira o Sporting desloca-se à Ucrânia para medir forças com o Vorskla, um clube pouco conhecido nas andanças internacionais. É para falar tudo isto e do que mais vier à conversa que comigo, aqui no estúdio da Bola TV, estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O escrupuloso, mas sempre que possível xistoso, sportinguista Sérgio Abrantes Mendes, o virtuoso e multifacetado benfiquista António Bagão Félix e o abençoado qual brasão e galardoado qual dragão, portista Pedro Marcos Lopes. Pedro, vou começar por ti. Foste galardoado com o Dragão para sócio do ano do Futebol Clube do Porto. Vamos ver algumas imagens e depois quer saber o que é que tem na alma. E o sócio do ano do Futebol Clube do Porto é Pedro Marcos Lopes. Parabéns, Pedro. O teu poder de síntese não é difícil, estás habituado a isso. Não vai ser muito sintético, aviso já. Eu trazia um papel para fazer o discurso, mas tenho sempre vergonha de fazer porque o Presidente está aqui e ele nunca põe papel nenhum à frente, portanto eu vou fazê-lo assim. Aquelas pessoas que gritaram há bocado pelo meu nome são os meus filhos, eram para ser os primeiros a quem eu ia agradecer, mas pensei melhor e são eles que me têm de agradecer a mim, porque fui eu que fiz deles portistas, portanto não fazia muito sentido. Eu quero fazer 3 agradecimentos. O primeiro é à cidade do Porto. A ela devemos o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto está espalhado pelo mundo inteiro, mas as suas raízes, os seus valores, são os valores do Porto, da cidade do Porto. E em cada portista haverá sempre um portuense, porque o Porto é a nossa cidade, a minha cidade. O segundo agradecimento é para o Presidente Pinto da Costa, bem entendido. Nós nunca lhe chegaremos a agradecer, eu nunca lhe chegarei a agradecer o que o senhor fez por mim e o que o senhor fez por este clube. E sempre que penso em si, de uma maneira simpática, claro, a palavra que me ocorre sempre dizer é obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O terceiro agradecimento é para nós, sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto. Nós somos, de facto, o Futebol Clube do Porto, a alma do Futebol Clube do Porto. Viva o brasão abençoado, viva o Futebol Clube do Porto. E aqui o António e o Sérgio só dizem muito bem, muito bem. Muito bem. Quem o viu e quem Pedro, o viu. uma lagriminha ao canto do olho. Explicar porque é que Diga. Podes explicar porque é que disse muito bem? Porque nunca tinha visto o Pedro Marcos Lopes de gravata e portanto estava bastante bem. Estava aparamentado. Era nesse sentido que eu estava sempre muito bem. Inova! Como se diz nos jornais, estava muito bem paginado. E o fato era largo, quer dizer que eu estou mais magro. É bom, isso é bom. Íamos na lagriminha ao canto do olho. Não, eu aguentei-me com muita dificuldade e por causa dessa dificuldade falhei ali 2 frases que queria dizer no fim. Aliás, isto está editado, que é uma parte em que eu disse e que não apareceu, mas estava de facto extraordinariamente emocionado. Foi uma honra única e
E pronto, é isso, estava. E depois ainda mais fiquei porque o Presidente Pinto da Costa teve umas palavras muito simpáticas para comigo durante o discurso e, portanto, foi... E foi um número mágico. Foi uma noite perfeita. E foi uma noite perfeita, particularmente porque foi o galardoado pelo meu clube de toda a vida e que eu amo especialmente, como qualquer um de nós ama os seus clubes, e estavam lá os meus filhos. E isso deu um significado especialíssimo ao facto, a tudo aquilo. Eles também estavam muito contentes, eu trouxe, 2 estavam em Londres, ficou-me caro. Ficou-me caro, porque os 2 deles mandei-os vir, mas foi isso. Mas não vieram na Ryanair. Não vieram na Ryanair. Valeu-me pela vida, foi uma noite muito emocionante para mim, de facto. Muito bem. Eu ia perguntar uma coisa. A proximidade que se ganha desta forma, tu és comentador, não te pode anestesiar o sentido crítico? Pode. É um risco que todos corremos. Pode não. Anestesia. Pode. Não anestesia. Eu acho que não anestesia. No momento em que eu achar que anestesiava, deixar que eu sei. Mas pode, claro que sim. Só que há aqui vertentes diferentes. O meu core, digamos assim, como agora está na moda dizer, eu faço comentário político, escrevo sobre política, sobretudo. E há muita gente que o faz e que tem sente-se na obrigação de nunca conhecer os interlocutores políticos. As pessoas da política. Ora bem, eu vivo em Portugal e tenho 52 anos. As pessoas que... É verdade. As pessoas que acham que não podem... Não está mal, As pessoas que acham que podem viver neste país e não falar dos interlocutores, falar com interlocutores políticos. Mas mais do que isso, quem pensa para ele próprio, que é influenciado pelo facto de conhecer o António Bagão Félix, ou o Primeiro-Ministro... Não, se fosse Ministro. Ou o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é a pessoa que também eu conheço, e outros políticos, mas na altura em que eu achar, e eu acho que isso é evidente, que eu estou completamente condicionado pelo facto de os conhecer, não estou a fazer nada. No futebol é diferente. No futebol é muito diferente. Porque... Estamos condicionados. Claro. Eu costumo dizer que eu deixo toda a minha racionalidade para a política e para os costumes e para aquilo que eu escrevo e para as minhas opiniões sobre a sociedade. E guardo os aspectos da minha irracionalidade, aquela história de regresso à infância semanal e emotividade, ao futebol. Portanto, essa distância não me cumpre a mim. Tu estás aqui porque pensas para a tua cabeça, mas não deixas de estar enquanto enquanto portista, exatamente. Enquanto portista. Do benfiquista e como Sérgio Sportinguista. Aliás, quer dizer, para cada um de nós, os nossos clubes, verdadeiramente faz parte da nossa família. Claro. E nós, quando é a nossa família... Eu já vi. Aliás, o António não repete essa frase já há algum tempo, mas costumava dizer que nunca viu nenhum penalti bem assinalado contra o Benfica. Claro. O António, por exemplo... E de morrer assim. Eu ainda há pouco tempo, foi daquilo que eu gostei de ouvir do discurso do meu presidente, tudo o resto, enfim, são as opiniões dele, mas há uma coisa que eu gostei muito que ele tivesse dito, porque eu, de facto, assim, eu já critiquei muitas vezes, e ele disse, e ainda há pouco tempo, eu disse que a sociedade, que a SAD devia ter vendido o Brahim Herrera, e continuo a achar que foi um erro. E não me sinto menos portista ou menos defensor da causa por causa disso. Mas esta proximidade, a nossa proximidade com as pessoas dos nossos clubes, com os presidentes ou com os administradores, no nosso caso, são naturais. São absolutamente naturais. No caso, eu não. Aqui... não... Ou seja, esteve na lista na Comissão de Honra deste... Não, mas eu aí é engraçado. Estou a ouvir o Pedro, eu não tenho o mesmo tipo de sentimento, porque eu sou extremamente crítico. E repare, eu compreendo o Pedro, porque o Pedro disse há pouco, e é verdade, isso é um dado, ninguém pode pôr em causa. O Presidente Pinto da Costa
é porventura a maior figura do desporto nacional dos últimos 20 ou 30 anos, não sei, porque... Mas tem um elemento que nos diferencia de nós, é que ele não vive na cidade do seu clube. É verdade, é verdade. Isso também ajuda. Mas, na parte que me diz respeito, eu tenho tido algum azar... Um fator muito mais identitário. Tenho tido algum azar, ou pelo menos não tenho tido a sorte, se calhar, que os meus dois companheiros tiveram, que é a sorte de nem sempre ver o meu clube ser servido da melhor forma. E recentemente isso aconteceu. E, portanto, eu aí não consigo dissociar. Porque é verdade que o clube é uma coisa e a outra são os seus dirigentes. Naturalmente que sim. Mas há momentos em que nós não podemos ser indiferentes face àquilo a que assistimos diariamente, semanalmente. Mas eu estou de acordo com isso, mas isso repare, não estraga nada aquilo que eu disse. Eu já tive, em relação a uma pessoa que sou muito amigo... Nunca teve aquilo que eu tive. Não tive. Eu já tive em relação a uma pessoa que sou muito amigo. Nunca foi Neste caso, do meu presidente, e sou de facto muito amigo do meu presidente, já tive 2 circunstâncias, ou mais do que uma circunstância, em que foram situações complicadas, mas que não interferiram nada. E uma delas... Nomeadamente com Miguel. Uma delas com o Miguel Sousa Tavares. E outra com o facto que se passou com o diretor deste jornal. E numa gala também, em que eu disse, não, isto não se passou assim, passou-se de outra maneira. Ora bem, mas é diferente quando se fala de futebol, isto é o que diz o António tem toda a razão. É da nossa família, portanto, eu nem consigo imaginar esse condicionamento, porque eu estou condicionado. Eu estou violentamente condicionado. O Pedro refere-se, eu se tivesse digamos, o Bruno ao de Carvalho... jogo, não é isso, não da pessoa mesmo. Eu se tivesse o Bruno de Carvalho como presidente, ou se tivesse tido o João Vale Azevedo... Lá os 4 milhões, mas não falo dos 4 milhões. Ou se tivesse tido o João Vale Azevedo como presidente, obviamente que eu não seria amigo dessas pessoas. Quer dizer... Mas deixa-me dizer uma coisa. Eu fui brutalmente crítico de Vale Azevedo, aliás, e foi aquilo que nós sabemos, que ia dando cabo definitivamente do Benfica. Foi o período mais dramático para mim como sócio do Benfica. Claro, bem, mas isso era uma coisa que eu até conversava com alguns amigos, um dos quais se sabe bem quem são, muitos deles. Eu ia ver um jogo ao Estádio da Luz, ou via em casa. Nessa altura nós esquecemos se é o Vale Azevedo, se é o AIB, porque era o Benfica. Tudo o resto desaparecia naqueles minutos. Isso é exatamente. Tudo aquilo, o resto desaparecia, o contexto à volta do clube desaparecia, porque eu com o Vale Azevedo, seja com, desculpa a expressão, com o Orangotango ou com o melhor presidente do mundo, qualquer que o Benfica ganhe. Claro, como eu ou como o Sérgio. António, mas permita-me que só... É um teste interessante, não é? Não, eu concordo consigo. Porque eu conheço pessoas que... Enfim, também eu. Se calhar é incrível. Não sei se é melhor, mas eu fico com muita sensibilidade. Mas que... Estando numa situação, por exemplo, crítica em relação a uma determinada direção, a um determinado momento, percebe-se que quase querem que o seu clube perca. Ora, eu nunca estive nem estarei nessa posição. Eu vivo uma circunstância... Aquilo faz parte, desculpa, aquilo está incrustado na minha alma. Eu vivo uma circunstância muito interessante na minha vida familiar. Extraordinariamente interessante. Que eu até achei aquilo é uma espécie de balão, enfim, tubo de ensaio para este tipo de sensações. O meu genro, de quem eu gosto muito, é um adepto fervoroso do Belenenses. E quando se deu esta cisão, ele desabafava muitas vezes comigo e dizia: o que é que eu agora vou sentir quando jogar o Belenenses SAD e quando jogar o Clube de Futebol dos Belenenses? E eu achei, e é extraordinário, que eu estava a contar com o micro, que ele foi comigo à gala, gostei muito de o lá ter tido, exatamente, e ele veio mais cedo no sábado de manhã, coitado, ainda meio ressacado, porque teve que beber os copos que os outros beberam, porque tinha que vir ao jogo do Clube de Futebol dos Belenenses, que se ia estrear na regional, mas era o clube dele. 4-0 ao Olivais e Moscavide. 4-0 ao Olivais e Moscavide. Quer dizer, e eu acho que eu muitas vezes eu tenho um medo muito grande como portista, como o senhor como sportinguista, acho eu, e a certeza absoluta, porque nunca falei bem disto consigo, aqui do meu amigo António, que é este risco horrível que nós corremos de ficar sem os nossos clubes. Ou seja, que a SAD... Isso já não será para um bom tempo, mas pode ser. Pronto. Que a SAD do meu clube... Olha que não. Eu também acho. Eu também estou com o Zé Manuel. Olha que não.
que as SADs dos nossos clubes deixem de ser propriedade dos sócios. Eu tenho esse pesadelo. Eu tenho esse pesadelo. E o senhor também vai ter. Isso sou conservadorismo. Completamente. Mas isso não é conservadorismo, porque eu, a dada altura, interrogo-me. Conservadorismo positivo, quer dizer, sim, claro. Que esses valores estejam. Mas pode-se cair nesse perigo. Em nome das vitórias, eu há bocado ia dizer. Eu acho que não pode cair. Eu acho que mais cedo ou mais tarde cairá. E olhando para os exemplos do estrangeiro, em que dizem, não, porque não? Então, se o Arsenal e Manchester United e o Liverpool são geridos assim, eu sei que há a questão cultural e pela nossa debilidade financeira, coisa que o Real Madrid e o Barcelona, que são geridos nos mesmos moldes que os nossos clubes, não têm, mas já o Atlético de Madrid já é propriedade privada. Sim, e o Valência, os maiores clubes de Espanha. Mas não deixam de ter a aficião que têm. Pronto, mas é assim, mas se calhar pela nossa fragilidade financeira, mais cedo do que mais tarde, poderá acontecer a entrada dos privados. Mas o que é que eu vou sentir? Isto é ridículo. O que é que eu vou sentir naquela altura? Só editar o seguinte. É um exercício que eu às vezes faço de vez em quando, porque eu costumo dizer, e isto parece uma verdade lá para Alice, mas é no sentido que eu vou para explicitar. O Sporting é realmente um clube muito diferente de todos os outros. Enquanto os senhores têm uma concepção, vamos chamar unitária, de clube, ou seja, um por todos e todos por um, Sporting, sobretudo desde o desaparecimento do João Rocha, foi um clube que começou a ser alvo de muita divisão interna. Muito balcanizado. Foi uma era. Mas o Benfica é como o Porto nesse aspecto. Mas o Benfica não tem. E eu acho que não é estar a fazer agora o elogio do atual presidente, que tem para já uma coisa que eu me apraz registar, tal como a senhora Procuradora-Geral da República era a mesma coisa, é que fala pouco. Fala pouco. Isso é muito bom. E ainda hoje assistimos, nestes últimos dias, coisa que não se viu no Porto, foi por terem perdido o campeonato, foi por terem vendido a A ou B, mas é de uma maldecência que o que vale é que é uma minoria ínfima. A maldecência, a má-fé que se está a assistir hoje nem franjas que existem no Sporting relativamente a um homem que cometeu o crime de ter aceito treinar o Sporting num momento extremamente difícil. Gosta ou não se gosta? Mas não é por acaso, ó Sérgio. Sérgio, mas começaram a minar o Zé Betancourt assim. Atacando o Paulo Bento de uma forma absolutamente irracional. Quando ele disse o Paulo Bento Forever, pegaram naquilo e depois foi até ao fim. Exatamente. Portanto, mas aí é por aí que que estão a ver se pegam. Não, mas aí atenção, por isso é que também, com todos os defeitos que o presidente do Futebol Clube do Porto tenha, com todos os defeitos, embora eu penso que o facto do Futebol Clube do Porto estar, como a própria denominação indica, na cidade do Porto, veio favorecer nesse aspecto toda a estratégia que foi montada já há bastantes anos, mas o presidente do Futebol Clube do Porto percebeu que também passou por um período de grandes divisões, percebeu qual seria a estratégia correta e o exercício de poder que o próprio presidente do Benfica, sobretudo este último, mas que este presidente do Sporting, pelos vistos, pé ante pé, Deus queira que tenha sorte com os resultados, vai conseguindo para acabar de uma vez por todas. Estas eleições do Sporting tiveram um problema, quer dizer, não apagaram com um problema. Na minha opinião. Não chegaram, eu acho que não chegaram os focos internos de são pessoas. Agora, sim, mas há pessoas ainda no Sporting que estão convencidas, eu também acho que sim, mas estão convencidas que esta gestão é uma questão de pouco tempo e que as coisas vão correr mal no futebol. E isto entronca naquilo que disse o António. Eu também nunca vi, nunca vi no conheço Benfica isto, sócios. Nem no não, mas no Porto, não, isso disse. Eu nunca vi. Não, eu sei que há sócios do meu no clube, Benfica houve, como houve no Benfica. No Benfica houve momentos complicados, eu estou-me a lembrar. Nas duas vitórias do Fernando Martins, a oposição que havia e as assembleias mais complicadas. Olha aí, por que exemplo, bem lembrado. Mas nunca teve Não. Mas ouça, Sérgio, eu vou lhe dizer uma coisa. Mas os clubes são como as pessoas, para a história do HC também, do Arte HC também se adapta aos clubes. São as suas circunstâncias também. Porque, obviamente, menos, obviamente, falo de peito aberto, quer dizer, obviamente, quando o Presidente Pinto da Costa decidir deixar de ser Presidente do meu clube,
nós corremos um risco obviamente sério Não, mas o Porto já está... de balcanização. Sim, mas o Porto está... Mas há, claro, mas corre. o inconveniente, não. Essa era a questão que eu te ia lançar. Mas eu já o que é que te parecia? Porque